Muito bem, pessoal, vamos começar hoje falando de um tema quente que está por aí todo mundo alucinado querendo saber, que é a questão de proteínas. Você já sabe que proteína é um conjunto de aminoácidos, não sabe? Pois bem, eu vou explicar tudo isso com mais calma para vocês durante esse vídeo. Portanto, se você quer saber sobre proteína, que é aquele negócio que constrói os seus músculos e ajuda você a emagrecer, fica até o final do vídeo para eu ajudar você nesse cenário de entendimento sobre essa coisa tão importante. Bom, e vamos lá. Proteína. O que é proteína? Você já ouviu falar mil vezes disso, obviamente, e eu vou te falar aqui detalhes sobre tudo isso. Primeira coisa, proteína é um nutriente fundamental no nosso organismo. É a estrutura, são os tijolinhos do nosso corpo. Ou seja, se você tem proteína, você ganha músculo, ossos, peles, colágeno, por exemplo. Proteína? Você sabe que quem não tem colágeno fica flácido. Pois bem, proteína. Então você precisa saber. E aqui nesse vídeo, o que você vai entender? O quanto tem que tomar de proteína, comer proteína, onde tem proteína e como fazer para ter melhores resultados no seu emagrecimento e no ganho de massa muscular. Para ilustrar tudo isso, eu vou trazer um estudo científico, um artigo científico que fala um pouco mais sobre inovações no mundo proteico. É isso aí mesmo. Antigamente, nós tínhamos um valor de proteína para você ingerir, para que você ganhasse massa magra, para que os seus músculos produzissem mais proteína. E era um valor X que você comia e ficava legal, e era o suficiente. Isso tudo mudou, tá? Então, bora entender um pouco mais sobre o nutriente. Proteínas é um conjunto de aminoácidos, que são pequenos fragmentos que unidos formam um polipeptídeo, ou seja, uma proteína. E a proteína, ela tem inúmeras funções. Ela serve, como eu disse anteriormente, para a sustentação da pele, para a formação de ossos, para a formação de músculos, para o uso como energia. Então, você viu que é um nutriente extremamente versátil. E existem, sim, proteínas vegetais, proteínas animais. Então, o que acontece? Sempre você vai, mesmo vegetariano, você vai ter uma condição de retirar proteínas do seu alimento, certo? E o que esse estudo que está todo mundo falando aí diz? Antigamente, nós comíamos algo em torno de 20 a 25 gramas de proteína por refeição. E esse número, o pessoal dizia que proporcionava uma produção intramuscular de proteína máxima. Ou seja, se você comesse mais do que essas 25, 30 gramas por refeição, você traria um aporte energético para o seu corpo. Por quê? Porque a proteína, quando ela entra no nosso corpo, ela é quebrada em aminoácidos. Esses aminoácidos são absorvidos pelo intestino, que vão jogar na corrente sanguínea e distribuir para o nosso corpo. Quando essas proteínas, esses aminoácidos são incorporados nas células, ou seja, eles entram nas células, eles são potentes sinalizadores de mais produção proteica dentro do músculo. O seu músculo, ele produz proteínas para construir mais músculos. Então, quando você ingere a proteína, você estimula a produção de músculo no seu corpo. Isso porque o aminoácido quebrado entrou na corrente sanguínea, chegou ao seu músculo. Toda proteína, todo o aminoácido que entra no músculo, ele é convertido em alguma coisa. 90% mais ou menos é convertido em outras proteínas. Esses aminoácidos que entram são produzidos e são convertidos em outras proteínas para que a estrutura muscular seja maior, para que você tenha um crescimento muscular. Além do aminoácido servir para fazer a estrutura do seu músculo, ele sinaliza questões nucleares, ou seja, questões de DNA, para que o seu músculo produza mais proteínas. Ou seja, além do aminoácido
entrar no músculo e ser um material para construir novas proteínas, ele também sinaliza o DNA para produzir esta proteína. Que não adianta só você ter o material para produzir a casa se não tiver lá alguém comandando para que essa estrutura seja feita, não é verdade? Pois bem, e o que esse trabalho disse para a gente? Que quem consome mais proteínas tem mais aminoácidos na corrente sanguínea, mais sinalização de produção muscular. Então, aquela história de comer 25, 20, 30 gramas de proteína por refeição, ela já caiu por terra. Você pode comer mais. E só que tem um porém, né? A proteína, você acha que você vai comer 100 gramas de picanha, você vai ter ali 100 gramas de proteína, né? Esquece, não é isso que acontece. A carne, 100 gramas de carne tem lá de 20 a 25% de proteína naquilo lá. Então imagine que para comer 100 gramas de proteína numa refeição, você precisa comer proteína pra caramba, né? Mas enfim, vamos direto ao ponto. Comeu mais proteínas, você tem uma maior quebra em aminoácidos, maior quantidade de aminoácidos formando novas proteínas dentro do seu músculo, maior sinalização de produção de proteínas no seu músculo e com isso você ganha mais massa muscular. Portanto, pessoal, o que é muito importante nesse jogo é que a nossa alimentação é a base da nossa construção de músculo. Então, não adianta você querer comer McDonald's o tempo inteiro ou pizza o tempo inteiro, porque isso não vai te fornecer o número de proteínas que vão ser convertidas em aminoácidos para construir novas proteínas dentro do seu músculo. Ficou fácil de entender? Eu acho que é muito importante que vocês deixem as suas dúvidas aqui, já que eu preciso explicar com mais detalhes caso você não tenha entendido. Enfim, o importante é saber que a ciência deu um passo à frente e mostrou que a nossa célula muscular, ela pode produzir mais proteínas se chegar mais aminoácidos nela. E como chega mais aminoácidos no nosso músculo? Comendo proteína. E como você pode consumir a proteína? Você pode comer nos alimentos, vários alimentos de origem animal tem muita proteína, a melhor proteína que tem, inclusive proteína vegetal, soja, uma série de coisas tem proteína. Então, você pode achar em todo canto uma boa proteína para você consumir. Se você tiver dificuldade para consumir a proteína, tem essas aqui também que são industrializadas. Essa aqui tem 25 gramas de proteína, é só abrir e tomar. Então, pessoal, não tem desculpa. A gente tem condições de alcançar um aporte proteico bacana. Você precisa comer 100 gramas de proteína toda refeição? Não. Mas você pode comer ali 40, 50 gramas de proteína, se você estiver comendo uma carne bacana, um vegetal que tem aí um pouco mais de proteína. Então você pode ficar livre para consumir mais proteína, porque esta proteína ela vai ser sim consumida pelo seu músculo e não se transformar em energia apenas. Isso é muito importante, que faz com que você tenha uma possibilidade de crescimento muscular, aumento metabólico e melhor perda de peso, além de crescimento de massa muscular. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e também compartilhar para que todo mundo fique sabendo dele. Fechou? Até breve.